Bom, chegamos naquele momento importante do Cidade Alerta. A gente vai trazer agora a reportagem sobre o caso Larissa. Ontem nós mostramos com exclusividade trechos de conversas entre esse médico que você vê na imagem, o Luiz Garnica, e a amante dele, desde o começo do ano. E essas conversas mostram uma intimidade tremenda da relação extraconjugal e também no dia da morte da irmã de Luiz, da Natália. Hoje, você vai acompanhar também em primeira mão as conversas entre Luiz e a amante nos dias em que antecederam o assassinato e também troca de mensagens no dia da morte da professora, ou seja, da esposa dele, e ele conversando com a amante. Põe a reportagem no ar. O compilado de mensagens trocadas entre o médico Luiz Garnica, de 38 anos, e a amante, a estudante Letícia, de 26 anos, revela uma rotina de confidências e desabafos entre eles. A investigação descobriu que Luiz compartilhou preocupações relacionadas ao fim do casamento com a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos, com dinheiro e com a repercussão do caso na imprensa. No relatório de extração do conteúdo dos celulares e dispositivos eletrônicos do médico e da amante, a polícia indicada, com base em detalhes das conversas, a série de motivações para o homicídio da professora cometido pelo médico e pela mãe dele, a aposentada Elizabeth Arrabaça, de 68 anos. O inquérito policial e o Ministério Público apontam que Luiz e a estudante tinham pressa para assumir o namoro, que mantinham às escondidas há mais de 1 ano e meio. Em janeiro, ela expressa o que pode ser entendido como uma ameaça. Não é justo ela acreditar num casamento perfeito. Vou mostrar para ela que isso não existe. A troca de mensagens sugere que Letícia tinha outros companheiros. Os relacionamentos paralelos incomodavam Luiz, que parecia ter medo de permanecer no casamento e perder a amante, como indica essa conversa na noite em que o médico foi comunicado da morte da irmã, em fevereiro. Minha irmã acabou de morrer. Vou lá, não faz nada, que vai se arrepender. Ou faz e me esquece para sempre. A polícia descobriu que, para evitar que a indecisão levasse a amante a terminar o namoro, aos poucos, Luiz inseria Letícia na família. No dia 13 de março, ele pede: me manda uma foto nossa, vou mostrar para minha mãe. Minutos depois, ele confidencia a ela uma conversa que teve com a mãe. Falei que parei de seguir você, se referindo a uma rede social, e que você chorou muito. Ela pediu para ter paciência. No relatório de extração do conteúdo dos celulares e dispositivos eletrônicos do médico e da amante, a polícia apontou, com base nos detalhes das conversas, uma série de motivações para o homicídio da professora, cometido pelo médico e pela mãe dele, a aposentada Elizabeth Arrabaça, de 68 anos. Para a polícia, esse trecho evidencia a participação de Elizabeth no crime. A aposentada tinha se encarregado de resolver o problema matrimonial do filho e, possivelmente, já estava trabalhando no plano que tirou a vida de Larissa. Inclusive, foi nesse mesmo mês que ela pesquisou pela 2ª vez no ano por chumbinho, veneno que matou nora e filha. Algumas contradições que nós conseguimos pelos aparelhos de telefone celular, principalmente o relato dele aos socorristas, falando que ele tinha, que ele acreditava ainda que ela estava viva. Isso daí foi desmentido através de mensagens do telefone, inclusive dele com a Larissa, que antes dos socorristas entrarem e chegarem no apartamento, ele já tinha passado uma mensagem para a amante indicando que ela estava morta. As provas indicam que quem forneceu o veneno teria sido a Elizabeth. 2 dias após Elizabeth pedir paciência à amante do filho, Larissa manifesta os primeiros sintomas de envenenamento. E em pouco mais de 1 semana, ela é encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o marido. A vítima passou a última noite na companhia da sogra, enquanto o médico foi ao cinema com a amante e ficou com ela até a manhã seguinte. Instantes depois de chegar em casa, Luiz envia à estudante a mensagem que, para a polícia, denuncia o desinteresse dele em, de fato, socorrer a esposa. 9 minutos antes da chegada da equipe do SAMU, ele afirma para Letícia:
Larissa está morta. Mais tarde ela responde: você me fala uma coisa dessa e some? Luiz escreve: cheguei e estava morta. Não vem aqui e não vai no velório, por favor. Em seguida, Letícia manda uma mensagem para o médico e apaga. A conversa continua. Letícia pergunta: sabe a causa? E Luiz desabafa: desgosto. Eu fiz isso com ela. 4 dias depois da morte, outra possível motivação é escancarada na troca de mensagens entre o casal de amantes. Luiz explica a divisão de bens. É sobre o valor real do apartamento. Tipo, se hoje valer 800 mil aqui, tenho que dar 400 para o pai dela. Esse é meu maior problema, financeiro agora. Ter que pagar algo que eu quem conquistei. No mesmo dia, o médico demonstra preocupação com a repercussão da morte da professora na imprensa e pergunta a Letícia: você viu a reportagem? O que realmente aconteceu? Tem alguma suspeita? Já houve uma movimentação por parte da polícia para acompanhar de perto esse caso? Muita movimentação, aliás, no dia de hoje, viu, Pagliani? Boa noite a você, boa noite a todos. Esse caso foi registrado como morte suspeita no sábado pela manhã, quando a professora foi encontrada morta no apartamento dela, no Jardim Botânico, na zona sul de Ribeirão Preto. O caso vai ser investigado pelo 4º Distrito Policial, que é a região responsável por onde essa morte aconteceu. Em menos de um mês do falecimento da professora, o plano parece ter sido concluído. Luiz, a amante e Elizabeth se encontram em um restaurante e nessas fotos celebram o relacionamento. É impressionante, né? É impressionante. Eu fico vendo aí essas conversas e aí você em casa acompanhando, tudo parecia muito planejado, né? Pelo menos dá essa impressão, tudo cadenciado para que esse fim dos dois de ficarem juntos acontecesse. Afinal de contas, em pouquíssimo tempo, o Luiz já apresentava a amante como a sua oficial, né? Foram comemorar em restaurantes e assim vai. E as conversas dele que não paravam a todo momento. É muito estranho tudo isso. Nós procuramos o advogado da Letícia, nós procuramos a Letícia. Nenhum dos dois foram encontrados para comentar, né, sobre essas conversas, mesmo porque, que fique bem claro, nós não estamos inventando absolutamente nada. Tudo isso que nós estamos trazendo para vocês são provas retiradas do celular dela e dele, inclusive também, né, dos dois ali, em que mostram essas conversas. Então, isso que nós estamos retratando aqui é o que a polícia já sabe, é o que está no inquérito policial. E é o que faz parte de provas de muitas outras conversas a respeito do que aconteceu no caso da Larissa, no caso também da Natália. É triste da gente saber isso, né? Mas como pode alguém nessas condições? A menina que você vê, Larissa, um sonho de ter simplesmente um marido e uma família. E ele, preocupado com dinheiro, preocupado com a amante, e como é que ele ia resolver todas as demais coisas, amparados pela mãe.